Olá, alunos do Colégio Lísio Viana, aqui é a professora Adriana, da disciplina Legislação e Normas. Como a gente já tinha comentado anteriormente, o grande objetivo da disciplina é que vocês tenham um envolvimento com o sistema de gestão integrado, né? Então, lá no primeiro semestre do curso, vocês trabalharam com legislação e normas, associados à segurança do trabalho. O primeiro bimestre desse segundo semestre, vocês trabalham com meio ambiente e o próximo bimestre vocês vão trabalhar com qualidade. Dá a impressão que são assuntos totalmente distintos, tá? Mas na realidade esses assuntos eles acabam se envolvendo, tá? Então, quando a gente pensa na estrutura empresarial, meio ambiente, segurança do trabalho e qualidade, eles andam juntos. Mas os princípios, eles são princípios individuais, então por isso que a gente acaba trabalhando de uma maneira individual. Então, a gente finalizou o primeiro bimestre. Na última aula, a gente falou a respeito das licenças ambientais. Hoje, eu vou fazer um resumo para vocês do que a gente viu em meio ambiente, do que é importante recordar, tá? Em meio ambiente e em segurança do trabalho, com o intuito de fazer com que a empresa ela tenha amparo legal, então, que ela esteja seguindo os parâmetros estabelecidos em lei, tá? Estou à disposição para qualquer dúvida. Vocês podem mandar perguntas no próprio mural, vocês podem mandar perguntas pelo WhatsApp. Resolvi não fazer essa intervenção pelo Meet, pelo fato de estar sendo difícil de eu mudar a tela. Tá? Meu computador demora muito tempo para o Meet estar reconhecendo as minhas telas, então eu resolvi colocar aqui para ser um pouquinho mais dinâmico. Mas amanhã hoje, né, dia 19, a gente acaba conversando tranquilamente a respeito do assunto. Então, o que a gente viu em meio ambiente? A gente viu que nós temos amparos legais, né? Que esses amparos são extremamente recentes, eles começaram a partir de 1980. Tá? A questão ambiental brasileira, ela tomou fôlego em 1991, né? Então, todos aqueles conceitos que a gente trabalhou, aquele parâmetro histórico, serve para mostrar que meio ambiente no Brasil é algo extremamente recente. Embora seja recente, a nossa legislação ambiental é uma legislação ambiental muito eficaz. Tá? Quando a gente fala de empresas, a gente fala de um sistema de gestão que está sendo colocado em prática, não por questões apenas jurídicas, né? Não apenas para a gente cumprir leis, mas também pelo fato de melhorar os recursos econômicos, né? Diminuir os custos e gastos que a empresa acaba tendo. Tá? Então, eu como alguém que trabalha numa fábrica de plástico, de polímeros, que é um contaminante bastante grande, né? Bastante persistente, eu digo para vocês que realmente existe uma legislação ambiental e essa legislação é, é, é aceita, é obedecida pela grande maioria, tá? Então, empresas idôneas, elas fazem coisas idôneas. Então, é por isso que é tão importante a gente comprar de pessoas que realmente têm uma responsabilidade ambiental. Porque a partir do momento que eu, consumidor, sei que aquele indivíduo comete crimes ambientais, eu tenho obrigação social de não comprar. Né? Então, é isso que a gente acaba pregando com relação ao meio ambiente. Então, o que a gente precisa saber, né, ter na cabeça com relação ao meio ambiente? Toda e qualquer empresa só vai funcionar se ela tiver licença ambiental. Licença prévia, de instalação e de operação. Então, licença prévia é eu vou construir uma fábrica em tal local. Tenho a licença do órgão ambiental? Sim, você pode começar a construção. Fiz a instalação. Então, eu fiz todo o resumo dos impactos ambientais que aquela instalação vai fazer aquele ecossistema, aquele ambiente. Tá certo? Posso continuar? Pode continuar. Daí eu terei uma licença de operação, tá? Junto com essas licenças, eu tenho que ter licenças de outorga. Outorga para consumo de água, outorga para extração de água do subsolo, outorga para uso de água de ribeirão, de rio. Então, eu preciso de autorização. Nenhuma empresa vai poder trabalhar sem essas licenças ambientais, tá? Se eu não tiver uma licença de operação, eu não posso produzir. Linkado a esse conceito de licença, nós temos aqui, só um pouquinho, deixa eu pegar uma caneta para a gente, opa. Nós temos aqui a necessidade de um estudo de impacto ambiental e de um relatório de impacto ao meio ambiente,
tá? Tudo isso é feito durante a licença prévia e a licença de instalação. Então, eu tenho que fazer um estudo, eu tenho que ver qual o impacto que aquela empresa vai causar àquele ecossistema, tá? Não consigo licença de operação, nem estadual, nem federal, nem municipal, se eu não tiver esse tipo de estudo, tá? Eu preciso de autorizações ambientais do Ministério do Trabalho e do Corpo de Bombeiros. A minha empresa ela só vai poder trabalhar, operar, se ela tiver essas autorizações, tá? Então, eu preciso da licença, eu preciso que o Ministério do Trabalho tenha ideia de quais os riscos ocupacionais que a minha atividade pode causar. Eu preciso que o Corpo de Bombeiros vá lá e veja qual é o grau de risco que a minha empresa oferece e quais os meios que ela está tendo de combater aqueles riscos, tá? Quando a gente fala desses itens do Ministério do Trabalho e Corpo de Bombeiros, a gente tem aqui alguns parâmetros, tá? Então, eu tenho que lembrar das normas regulamentadoras. A 2, a 4, a 5, a 7, a 9, a 10, a 11, a 13 e a 17, que são as mais aplicáveis, tá? Então, eu preciso ver se aquela minha empresa tem uma quantidade de funcionários e um grau de risco necessário para que seja estabelecido um SESMIT, tá? Eu preciso que aquela empresa tenha uma avaliação com relação ao grau de risco, número de funcionários para que tenha uma CIPA instalada. Eu preciso que seja elaborado o PPRA, né, que é o Programa de Análise de Riscos Ambientais. Então, eu tenho que ver quais os riscos químicos, físicos e biológicos que existem dentro daquela empresa para poder desenvolver o PCMSO, que seriam os exames periódicos que os meus funcionários precisam fazer, para que esses funcionários não estejam em condição de risco. Eu tenho que monitorar aquela empresa, tá? Então, PPRA e PCMSO são obrigatórios, tá? Eu tenho que ter esses dois itens para que a empresa consiga desenvolver bem um sistema de gestão de segurança do trabalho. As instalações elétricas devem ser verificadas, movimentação de materiais, caldeiras e vasos de pressão e as questões ergonômicas, tá? Outro item extremamente importante é a NR15 e a NR16. Então, a NR15 são riscos de insalubridade e a 16 é periculosidade, que vão cair diretamente no que a gente vai trabalhar no PPRA, tá? Então, todos aqueles riscos que estão riscos aéreos, né, que geram aerodispersóides, que vocês viram lá com o Fábio ou comigo no primeiro semestre, são passíveis de causar danos aos funcionários. Então, eu tenho limites de tolerâncias que devem ser seguidos, eu tenho substâncias quantitativas e substâncias qualitativas. As quantitativas, elas têm um limite de tolerância, as qualitativas não. Qualquer risco, né, qualquer traço daquela substância é um risco em potencial. Então, por exemplo, eu trabalhar com benzeno, não existe um limite de tolerância. Qualquer quantidade é suficiente para que eu esteja em situação de risco, então eu preciso receber insalubridade. Trabalhar com agentes biológicos é uma ação de risco qualitativa, não existe uma quantidade mínima, eu preciso receber insalubridade. Então, esses parâmetros, eles são essenciais, eles devem estar contidos no plano da empresa para que a empresa possa operar tranquilamente, tá? Preciso ter a relação de produtos químicos, os principais produtos químicos utilizados pela organização, de volta para ter um parâmetro para o PPRA e para conseguir fazer um plano de ação, tá? Então, tem que ter as matérias-primas, os insumos, os produtos e os resíduos que foram gerados durante esse processo. Aqui, a partir desses parâmetros, eu consigo desenvolver planos de gerenciamento de resíduos, né? Eu consigo estabelecer parâmetros aqui de minimização de custos, né? De minimização de geração de resíduos, de custos energéticos, né? Então, eu consigo aqui padronizar. Eu preciso ter relatórios de aterramento elétrico e para-raios, que está totalmente associado ao corpo de bombeiro. Um inventário de resíduos sólidos. Esses resíduos sólidos dá até para a gente colocar aqui, que está diretamente relacionado ao relatório do IBAMA, tá? Eu preciso mandar anualmente esses dados ao IBAMA, porque o IBAMA ele faz um
um comparativo entre o que foi gerado pela empresa, o que foi vendido ou o que foi transformado pela empresa e aquilo que foi destinado a terceiros. Tá? Então, existe uma rede de informações que acaba sendo linkada. Documentos aplicáveis à qualidade do ar. Então, eu tenho que dizer que, por exemplo, eu tenho uma caldeira. Eu tenho que dizer a quantidade de energia gerada, a quantidade de gás natural, a quantidade de combustível que foi utilizado por essa caldeira e assim fazer um cálculo da quantidade de poluentes gerados. Hoje em dia, a grande maioria das empresas, não sei se vocês recordam, lá em umas aulas a gente falou, ocorreu um incentivo para utilização de gás natural. Então, a maioria das empresas usa gás natural e a geração de poluição atmosférica é bem pequena. Mas lá no começo, em 1980, 1987, a gente usava óleo betuminoso, tá? Então, esse óleo betuminoso era extremamente poluente, as caldeiras geravam uma quantidade gigantesca de dióxido de carbono, monóxido de carbono, enxofre. Então, a poluição era muito grande com relação às caldeiras. Hoje em dia, a gente tem assim um parâmetro diferenciado, porque a gente preza pela eficiência e pelo custo, né? Menos gasto associado às caldeiras. Relatórios de auditorias, né? Caso a empresa tenha uma ISO, ela precisa fazer auditorias frequentes para que ela tenha certificação. Nós não temos apenas as auditorias associadas à ISO, nós temos as auditorias compulsórias, né? Que algumas empresas exigem de seus fornecedores. Então, eu preciso fazer, a empresa vem fazer auditoria para ver quais são as condições daquele agente fornecedor, tá? Então, a gente tem auditorias também ambientais que o próprio governo pode estabelecer. Existem as normas e documentos internos, né, que é específico de cada empresa, mas que segue justamente a legislação, né, então o cumprimento de parâmetros legais. O organograma da empresa, eu preciso estabelecer todo o sistema organizacional que a empresa segue. Fluxograma de processos, esse fluxograma de processo facilita o entendimento, né? Então, eu sei o que a empresa produz, eu sei onde que tem as entradas, eu sei quais são os resíduos gerados, tá? Então, eu sei que se a empresa ela produz plástico, a linha de produção dela, no final, no sistema de gestão da qualidade, é onde vai ter o maior problema de geração de resíduo, tá? Então, através do fluxograma e do processo, eu consigo estabelecer quais são os locais mais complexos do sistema. Atendimento das leis ambientais, da 96044, 420 de 2004 e do transporte de resíduos perigosos. Aqui vale a gente ressaltar que contratei uma empresa para transportar resíduo perigoso da minha empresa até um aterro industrial. Essa empresa foi jogando resíduo, derrubando o resíduo pelo meio do caminho. A culpa é minha e a culpa é deles. Nós dois somos parceiros com relação à responsabilidade legal. Tá? Então, por isso que é tão importante você seguir parâmetros. Tá? Eu tenho, não, mas eu contratei uma empresa específica. Não, o resíduo é seu, você tem corresponsabilidade. É que nem quando a gente trabalha, terceiriza trabalho dentro da empresa, né? Se o funcionário terceirizado sofre um acidente dentro da sua empresa, você é corresponsável, você tem que responder juntamente à empresa contratante, tá? Descrição das atividades em área, fora da unidade principal. Então, eu preciso saber o que está acontecendo no depósito, eu preciso saber o que está acontecendo na mina que fornece matéria-prima para mim, eu preciso saber o que o fornecedor está fazendo na sua empresa, tá? Então, tudo isso aqui faz parte do sistema de gestão ambiental. Eu preciso ter informações daqueles que alimentam a minha organização. Existência de áreas de risco, então áreas de preservação ambiental, várzeas, mangues próximas à empresa, elas devem ser monitoradas para que não ocorra um desastre ambiental. Eu preciso de treinamentos constantes, tá? Não importa quantos anos o funcionário está presente naquela empresa, ele precisa participar de treinamentos. Treinamento e capacitação comprovadamente são as únicas maneiras de combater erros,
tá? Então, é necessário treinar constantemente. Programa de manutenção de equipamentos. Aqui a gente fala muito que é importante ter um sistema de manutenção para que você não precise parar a linha inteira, né? Então, você vai revezando. Primeiro dá manutenção para um equipamento e o outro permanece trabalhando, daí inverte essa situação. Porque se os dois equipamentos precisarem de manutenção juntos, você tem que parar a linha de produção, tá? Monitorar efluentes líquidos, desenvolver planos de preparo e resposta às emergências, planos de atendimentos a não conformidades, quando você tem uma auditoria e algo não está claro ou não está conforme o que foi estabelecido nos planos, você tem que mudar. Estudos hidrogeológicos, para você saber o que tem naquela área, né? Para que você tenha uma ideia do que vai acontecer se, por exemplo, tiver um derramamento de efluente líquido. Então, você precisa saber as características daquele ambiente. Mapa do entorno e relacionamento com os vizinhos. Aqui também a gente tem aquele foco de quanto mais informação você der, melhor, né? Então, não dá para você ter uma empresa onde as pessoas que moram em volta não sabem o que está acontecendo lá dentro. Então, é necessário ter ali uma boa convivência com os vizinhos, ter uma associação dos moradores que consiga informar para vocês informações. Porque às vezes vocês não estão vendo o que está acontecendo e os vizinhos estão. Então, é muito importante, tá? Laudos de análise e transformações e capacitores, tá? Então, esses parâmetros aqui são todos os parâmetros que devem ser seguidos, que estão estabelecidos na legislação e que a gente acabou desenvolvendo no primeiro semestre em legislação e normas associadas à segurança do trabalho e agora a meio ambiente, tá? Agora, no próximo bimestre, a gente vai começar a falar do sistema de gestão da qualidade, tá? Então, aqui a gente vai começar a trabalhar com o sistema de gestão da qualidade e o nosso foco está desenvolvido em 10 aulas. A primeira e a segunda aula vai trabalhar com o histórico e modelo de gestão da qualidade, os princípios associados a isso. Na aula 3, 4 e 5, a gente vai falar um pouco a respeito do sistema de gestão, tá? Da ISO, dos 6 sigmas, do sistema de gestão da qualidade total, tá? Na aula 6, a gente vai falar sobre o gerenciamento das diretrizes. Na 7, gestão por processos. Na 8ª aula, gerenciamento de rotina. Na 9, ferramentas da qualidade, tá? A gente vai um pouquinho para o CEP, que é o controle estatístico de processos, só para vocês terem um pouquinho de noção. E na 10ª aula a gente vai conversar sobre serviços, tá? Óbvio, esses conceitos que a gente vai falar é um conceito muito básico, né? Vocês sabem que lá no colégio a gente tem um curso de técnico de qualidade, eles precisam de 1 ano para terem todos esses conceitos muito bem fixados, tá? Então, é sim um conceito muito básico para que vocês, como técnicos em química, tenham uma ideia de como a qualidade é importante dentro do gerenciamento empresarial, dentro da área de química, tá bom? Então, um beijo para vocês, assistam o próximo vídeo, tá?